Olá, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui aos nossos trabalhos de perguntas e respostas. Desde já eu peço a você que deseja fazer uma pergunta para mim, envie aqui nos comentários aqui desse vídeo, certo? Você faz a sua perguntinha e eu irei responder, lógico, na medida do possível e também se eu souber responder, né? Porque nós não sabemos de tudo, só Deus é dono de toda sabedoria, tá bom? Mas eu prometo que irei estudar para responder todas. Meus amados irmãos, mas antes de eu responder, eu quero avisar a vocês que nós estamos com uma escola de pregadores. Você que tem o desejo de pregar ou que já prega e deseja se aprofundar, eu sou o professor dessa escola e eu vou estar passando para vocês algumas técnicas, algumas dicas para você poder montar a pregação, para você poder desenvolver mais o ministério, tá certo? Fala, povo santo de Deus, meu nome é Lu Anderson, sou pregador da palavra, moro em Natal, Rio Grande do Norte, e sou também aluno da escola Naiote, do nosso professor querido, amigo, irmão e profeta Daniel Silveira. É uma escola que eu estou tendo total desenvolvimento, total apoio e acompanhamento do nosso profeta, né? Graças a Deus, depois dele o desenvolvimento só melhorou e convites estão aparecendo cada vez mais. Então, meu irmão, venha você também. Você que tem vontade de aprimorar, de ser um pregador, vem para a Escola Naiote, vem fazer parte dessa equipe de profeta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, você que deseja pregar a palavra de Deus, entre em contato comigo aqui nesse WhatsApp que eu passo para você o informativo de como faz para se inscrever, quanto custa para se inscrever nessa escola e assim você também ajuda a nossa missão. Nós recebemos aqui 3 perguntinhas, né? A primeira delas foi: missionário, só católico pode rezar o terço? Pode pessoas de outras religiões? Irmão, seguinte, o terço é uma oração católica, né? E se nós formos parar para pensar o que significa o terço, né? Qual é o objetivo do terço, nós vamos meditar em cada mistério do terço. Então, uma pessoa de outra religião, ela não iria conseguir meditar nesses mistérios sem querer obedecê-los. Então, o que adiantaria ela rezar o terço se ela não crê naquilo que se medita no Santo Terço, se medita no Santo Rosário? Então, poder alguém de outra religião rezar o terço? Essa pessoa pode. Agora, rezar o terço sem acreditar no terço, o que adianta? Absolutamente nada. Entendeu? Então, todas as vezes que alguém vem questionar alguma coisa do Rosário, do Santo Terço, eu explico. Gente, o terço não é uma oração mecânica, não é uma oração vã. É uma oração que existe meditação, que existe reflexão. Nós precisamos mergulhar em cada mistério que é meditado em cada dezena. Então a pessoa pode rezar. Agora, como é que uma pessoa de outra religião vai rezar o Santo Terço se essa pessoa não acredita no terço? Então aí se torna uma oração vã, porque a pessoa está rezando sem acreditar. Então, para que eu possa rezar o Santo Terço, eu preciso ser um católico. Agora, alguém pode rezar? Pode, mas reza de qualquer jeito, porque o que adianta a pessoa rezar e não acreditar? Então, nós precisamos acreditar na oração do Santo Terço e em tudo o que meditamos no Santo Terço, tá? Então, essa é a minha resposta aí para essa perguntinha. A segunda pergunta, gente, foi bastante interessante, né? Por que será que os protestantes dizem que o batismo católico não é válido? Os protestantes, eles pegam muito nisso, né? Eles clicam muito nessa mesma tecla, né? Eles ficam atacando a Igreja Católica porque a gente batiza as crianças, né? E o protestante, ele diz que a criança não sabe de nada. Eu peço até perdão, gente, a vocês, porque o barulho aqui do bar que tem em frente à minha casa, muitas das vezes atrapalha os meus vídeos, tá? Mas com a graça de Deus eu vou fazer isso aqui ser um estúdio para abafar e não ter esse barulho. Mas vamos lá. A questão do batismo de crianças, os protestantes negam. E eles vêm com algumas argumentações sem lógica, como por exemplo,
dizer que a criança não sabe de nada. Como é que vai batizar uma criança se ela não sabe de nada? Ora, se nós fôssemos pensar como os protestantes pensam, a gente tinha que dizer que Deus errou no Antigo Testamento, né? Que estava tudo errado, porque existia a circuncisão que era feita no 8º dia. Então veja, no 8º dia, a pessoa ainda era uma criança. Cara, mas a criança não sabe de nada. Se a gente for por essa lógica protestante, né? A gente não pode escolher o nome da criança, a gente não pode fazer nada, porque a criança não faz nada, tem que esperar ela crescer para ela poder decidir. Entendeu? Então, na verdade, o batismo católico, ele tem a intenção de que aquela criança, aquela pessoa, ela já esteja no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Por isso que o batismo é o sacramento de iniciação. Então, os pais, eles desejam desde o berço, né, educar os seus filhos na fé. Também tem esse sentido, o batismo de crianças. E veja só, na Sagrada Escritura, em Atos capítulo 16, do 14 ao 15, vai falar que Lídia recebeu o batismo com todos de sua casa. Então não faltava crianças ali, né? Todos foram batizados. Em 1 Coríntios 1,16 menciona o batismo de toda a família de Estefanas. Então veja só que toda a família era batizada. Todas as pessoas, inclusive as crianças, né? Eu vou pegar aqui umas fontes patrísticas, porque eles dizem que isso foi invenção da Igreja Católica, etc. Não, gente, isso na fé primitiva já existia essa questão de batizar as crianças, né? Já existia isso. O batismo de crianças existe desde a Igreja primitiva. Veja só aqui, Orígenes, né? No ano de 185 a 255, né? Ele escreve: a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar batismo também aos recém-nascidos. Veja só, né? Aqui, Orígenes já afirmando isso. Olha que interessante, né? E os protestantes, eles vêm com essas argumentações tolas de afirmar que não é para se batizar crianças. O próprio Jesus afirma a Nicodemos: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Para os primeiros cristãos, esta regra valia igualmente para as crianças. Por isso, Santo Irineu, que viveu entre 140 a 204, escreveu: Jesus veio salvar a todos os que através dele nasceram de novo de Deus. Os recém-nascidos, os meninos, os jovens e os velhos. Então o batismo também era ali para as crianças, tá certo? Então que isso fique claro. Então essas ideias protestantes são distorções e desonestidades, tá bom? Nós temos fontes na patrística e nós temos na Sagrada Escritura que crianças devem ser sim batizadas. Agora essa terceira, gente, aqui que eu vou dar uma resposta, não é uma pergunta, mas é na verdade um ataque, né? Uma crítica à renovação carismática católica. Um comentário de um rapaz chamado Rodrigo Pellegrino, né? Aí no YouTube o nome dele é assim. Ele comentou: a RCC veio do protestantismo, ela não é católica. E você, Daniel Silveira, não tem nenhuma autoridade para ensinar as coisas da igreja, ainda mais que você está ligado ao Concílio Vaticano II. Veja só, o cara diz que eu não tenho autoridade nenhuma de ensinar nada sobre a igreja, mas ele tem autoridade, né? Então veja, ele diz que eu não tenho, mas ele está tentando me ensinar alguma coisa. Então você tem autoridade? Você pode ter autoridade, eu não tenho autoridade. Mas veja que há esse modismo hoje de ataques contra a renovação carismática, de afirmar que ela veio do protestantismo, que ela é protestantizada. Gente, tudo isso é uma tremenda de uma bobagem. Eles dizem que a renovação foi influenciada pelo protestantismo em seu surgimento. Mas veja, eu posso muito bem ser influenciado por um testemunho de Jeová e não ser um testemunho de Jeová. Por exemplo, eu vejo os testemunhos de Jeová visitando as casas. E eu paro e penso: poxa vida, esses caras estão visitando as casas o dia inteiro. Eu vou começar a visitar também, mas como católico e pregando aquilo que é católico. Veja, isso foi uma influência, né? Eu olhei, vi o que eles fazem
e fui influenciado a fazer também algo mais como católico. Eu vou visitar as casas também, mas vou pregar o que a igreja diz. Então, assim, nem toda a questão da influência aqui não faz que seja a mesma coisa. Entenderam? Então, isso é o que aconteceu no começo da renovação carismática. Existiu, sim, um certo tipo de influência, mas isso não quer dizer que a renovação seja protestante. E o que é que a gente pode argumentar para fechar essa argumentação aí totalmente? Quem é que tem autoridade de afirmar que a renovação carismática católica de fato é ou não católica? É o magistério da igreja. Então, todas as vezes que alguém vier atacar a renovação, você, para poder argumentar de um jeito que possa acabar com aqueles argumentos dessa pessoa, só você dizer, querido, quem tem autoridade para poder afirmar que a renovação carismática católica de fato é ou não católica? O magistério da igreja. Somente o magistério da igreja tem essa autoridade. E o que é que o magistério da igreja fala sobre a RCC? Desde o seu surgimento até aqui, todos os papas aprovaram a renovação carismática. A gente vê claramente, até Bento XVI, que era bastante conservador, bastante tradicional, apoiou, elogiou a renovação carismática católica. Então, os responsáveis para fazer tal julgamento é o magistério, e não esses caras de internet que ficam aí comentando bobagens todo dia. Então a renovação, ela é católica sim, porque o magistério da igreja confirma. Aí o cara vem falar que eu não tenho autoridade porque eu sou ligado à renovação, ao Concílio Vaticano II. Ele se acha na autoridade de negar o concílio, né? Ele se acha na autoridade de negar o magistério. Querido, se o Concílio Vaticano II foi válido ou não, não é eu e você que vamos dizer isso. É o magistério da igreja. E se o magistério da igreja até aqui não disse isso, você não pode dizer. Você não é autoridade para poder dizer se o concílio é ou não verdadeiro. Somente um papa pode fazer isso. E somente um papa pode excomungar outro papa. Somente um papa pode dizer que outro papa é um falso papa, e não você. Então veja que esse povo tradicionalista, eles só estão servindo para causar confusão, só estão servindo para poder confundir a cabeça das pessoas. E aí está esse grande modismo, né, na internet principalmente, desses que recebem o nome de tradicionalistas. Então aqui está a minha resposta a esse comentário infeliz desse rapaz, certo? E até é engraçado que eles nunca apresentam nem fontes, né? Eles dizem que a RCC veio do protestantismo. Quais as suas fontes para isso? Agora, afirmar que a renovação, por ver o protestantismo fazendo um certo tipo de evangelização, né, entre aspas aí, para puxar pessoas para o lado deles, a renovação foi um reagir de católicos para poder ir para as ruas, para poder ler mais a palavra de Deus, para poder fazer pregações, para trazer o povo para a igreja católica. Então isso não é vindo do protestantismo, é olhar, perceber uma urgência e reagir. Isso é o que a renovação carismática foi e é até hoje, para a honra e glória do Senhor. O que é interessante é que a maioria desses tradicionalistas, eles começaram na renovação carismática, eles não reconhecem a importância da mesma, né? Então essas foram as minhas respostas aqui, as 3 perguntinhas que me fizeram. A você, meu irmão, irmã, eu agradeço, né, pelo apoio, por compartilhar o nosso trabalho, por nos ajudar, né, cada vez mais aí na evangelização. Você que ainda não comprou o nosso material de estudo bíblico em resposta aos ataques protestantes, entre em contato comigo aqui nesse WhatsApp, faça o seu pedido e eu envio para você quanto custa, como é que faz para você comprar o nosso material. É todo enviado online, então você recebe na hora, então tá bom? Qualquer coisa, entre em contato comigo aqui nesse WhatsApp, tá bom? Você que ainda não me segue no Instagram, coloca lá Missionário Daniel Silveira. Siga lá o nosso trabalho de evangelização também pelo Instagram. E você que pode contribuir com nossa missão com alguma ajuda financeira. Cada pessoa que ajuda a gente reza. Por cada um que contribui, tá aqui com um Pix de R$2, você pode ajudar a gente, tá bom? Muito obrigado e compartilhe esse vídeo e até o próximo.